Quantos estão com fome da palavra de Deus? Digam amém. Graças a Deus, eu também estou com fome. Nós estamos numa nova série de mensagens que tem um tema, o poder da graça. Você pode repetir, o poder da graça? Poder da graça. Ainda bem que tem a graça, que não é barata, que não é de graça, porque custou tudo para Deus. É pela graça que nós estamos aqui, pela graça que nós fomos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Ainda bem que nós temos o Senhor, e ainda bem que nós não somos Deus, porque se muitos de nós fôssemos Deus, muita gente estaria frita nesse momento. E eu queria falar com você sobre o poder dessa graça poderosa que alcança o famoso, o anônimo, o branco, mas também o preto, o pobre, também o rico. A graça, ela veio para todos. E a graça de Deus, ela não é exclusiva a um grupo seleto ou também a um tempo específico na vida. A graça de Deus, ela é escandalosa. A graça de Deus, ela é poderosa, ela é infalível, ela é tremenda, ela é exclusiva a todos os filhos e filhas de Deus. Então, se você pode, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus ainda, no capítulo 20. Eles vão colocar no telão aí. Diz assim a minha tradução: pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores. Eu queria que você prestasse atenção, porque foram as últimas instruções de Jesus. Jesus escreveu cerca de 40 parábolas, foram histórias. E aqui ele começa a falar sobre o reino dele. E ele traz o exemplo de uma história para dizer que o reino dele é semelhante a isso aqui. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu, viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: vão também trabalhar na vinha. Eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram, saindo outra vez, por volta do meio-dia, e das 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, respondeu eles. Ele lhes disse: vão, vocês também vão trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário combinado, começando com os últimos contratados, terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperaram receber mais, mas cada um deles também recebeu apenas 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar com o proprietário da vinha, dizendo-lhes: esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar o que for contratado por último, o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos. Feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra, e nessa noite em graça pedimos que o Senhor fale conosco.
Que o Senhor tenha liberdade na nossa mente e no nosso coração. E que essa parábola que fala sobre os trabalhadores da última hora possa nos inspirar diante dessa série de mensagens denominada O Poder da Graça. Porque todos nós precisamos de um Salvador. De um Salvador que nos salve das lutas, das dificuldades, das guerras, mas também de um Salvador que nos salve de nós mesmos. Por isso, venha nessa noite, Senhor, nos socorrer e nos salvar de nós mesmos. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Queridos, como eu disse, a graça, ela não é justa. A graça, ela não pode jamais ser contabilizada. A graça de Deus, ela não é lógica, porque ela alcança justamente aos olhos naturais aqueles que não merecem, aqueles que são indignos, aqueles que aos olhos naturais, segundo uma régua moral que nós temos, não merecem de forma alguma serem alcançados por ela. E nessa parábola dos trabalhadores da última vinha, Jesus resolveu trazer a ideia de que ele faz com quem ele quer, do jeito que ele quer. É claro que nós olhamos para o lado e a todo momento, de alguma forma, diante do crescimento que vemos pessoas terem, da performance ou do crescimento financeiro, emocional e espiritual, e a gente de alguma forma não fala, mas a gente pensa, por que isso está acontecendo na vida de fulano, de ciclano? Jesus, ele criou o homem em Gênesis, e ao criar o homem, a sua imagem e semelhança, eu perguntava para a liderança hoje pela manhã, se tinha alguma necessidade, Anselmo, de Deus criar um homem, se Deus ele tinha algum tipo de necessidade para que ele criasse o homem. Porque depois que Deus resolveu criar um homem, ele criou um problema para ele. Desde que ele criou o homem, Deus criou um problema para ele mesmo. Lúcifer, o anjo de luz, caiu lá em Ezequiel, diz que ele era formoso, querubim ungido, única classificação, aferidor de medidas, responsável pela adoração e pelo louvor no céu. A Bíblia fala que quando Lúcifer ele andava, ele produzia sons de adoração ao Eterno. Mas em algum momento o orgulho entrou no seu coração, ele olhou para quem ele era e para como ele havia se formado, ele olhou para os anjos, ele olhou para aquilo que os anjos ofereciam para o Eterno, e ele olhou para ele e ele desejou aquilo. Ele quis aquilo que os anjos ofereciam para Deus. O orgulho entrou no seu coração. E desde então, o homem, ele tem o desejo de ser como Deus. Todos nós temos o desejo de ser como Deus. Na queda do primeiro homem, a Bíblia fala que foi exatamente esse desejo que Satanás usou como isca para pegar Eva. Porque toda queda de um homem, Satanás ele utiliza uma espécie de isca. Assim como os pescadores profissionais que têm o tipo de isca exato para pegar um tipo determinado de peixe, Satanás é especialista em criar, em construir iscas para pegar o homem. E ele pegou exatamente a isca do orgulho, do desejo de ser como Deus. Primeiro, eliminou no coração de Eva a dúvida diante da sua identidade, diante daquilo que Deus havia dito. A Bíblia não fala quanto tempo especificamente eles conversaram, mas a Bíblia diz que Deus colocou uma árvore no centro do jardim, diante de todas as árvores que haviam, e disse: você vai comer de todas as árvores, menos dessa. Eu me pergunto, por que Deus colocou essa árvore justamente ali? Se ele colocasse no Monte Everest, lá no Nepal, Adão não ia subir para comer. Isso mostra para nós, Tiago, que o nosso pecado, a nossa tentação sempre vai estar próximo de nós. E nós vamos aprender, ou tentar, ou ter que aprender a lidar e negar a nós mesmos todos os dias diante das tentações e das iscas que são apresentadas por Satanás e pela vida diante de nós. E a Bíblia fala que a serpente, mais astuta do que todos os animais, resolveu tecer um comentário com Eva, dizendo para ela: foi isso mesmo que Deus disse? Que se você comer desse fruto, você morrerá? E eu fico pensando naquele diálogo que não deve ter sido o primeiro, e sim muitos diálogos que a serpente tecia com Eva. E enquanto a serpente
conversava com Eva. A pergunta que eu me faço, Zeca, onde estava Adão? Vendo Eva conversando com quem não deveria conversar. A gente, quando decide fazer o que não é para fazer, a gente, quando decide conversar com quem não é para conversar, em algum momento a gente vai ser tentado. Você nunca vai conseguir vencer o pecado. Eu vou repetir, o pecado é mais forte do que você. O pecado é como o vício. Todo viciado, ele diz, a hora que eu quiser eu paro. O pecado é mais forte do que você. Satanás é mais forte do que você. Satanás é mais esperto que você. Mas a Bíblia fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então não tem a ver com a nossa força, e sim com o sangue de Jesus que sempre está diante de nós. E Satanás então pergunta, através da serpente, dizendo, foi isso mesmo que Deus disse? Confusão. Dúvida, repita, dúvida. Satanás, ele é especialista em dúvida. No mais esperto que o diabo, Napoleão Hill, ele faz exatamente essa pergunta: aonde você mora? Um jovem conversando com o diabo, e o jovem resolve, Anselmo, perguntar para o diabo onde ele mora. E o diabo, atento àquele jovem, por querer saber o seu endereço, o seu CEP. E o diabo diz para ele, eu moro no medo, eu moro no orgulho, eu moro na vaidade, eu moro nas tentações e nos desejos sombrios do homem. E a Bíblia fala que Satanás disse para Eva, foi isso mesmo que Deus disse? Que se comerdes desse fruto morrerás. Eu, porém, te digo, certamente não morrerás. Porque no dia em que comerdes esse fruto, os seus olhos se abrirão e serão como deuses. Isso está escrito na sua Bíblia. E o texto tem uma vírgula depois disso e diz, e isso pareceu bom aos olhos de Eva. E então comeu do fruto e deu ao seu marido. Adão fez com que, através do primeiro homem, o pecado entrasse na humanidade. Não havia dor, não havia sofrimento. Tem muita gente, quando for para o céu, Rodrigo, vai querer dar uns tapas em Adão, porque depois da queda, Deus disse, depois da sua queda, do suor do seu rosto, você terá que comer o pão. E tem gente que está correndo atrás do pão, suando o rosto, e por isso está com raiva de Adão, e fala assim, desgraçado aquele cara. Porque antes a gente tinha que colher. Hoje a gente tem que plantar. Adão foi o único, Tuiane, que colheu sem ter plantado. Já parou para pensar nisso? Depois de Adão, todo mundo teve que plantar. Primeiro você planta, depois você rega, e somente depois de muito trabalho, você colhe os frutos. E a Bíblia fala que se através do primeiro homem o pecado entrou, através do segundo Adão, o segundo homem, Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio tirar o pecado do mundo. Mas eu queria nessa noite falar sobre essa poderosa graça, que alcança pessoas em diferentes níveis, pessoas que foram nascidas no Evangelho, pessoas que foram ensinadas desde o início da sua caminhada existencial de fé, como Asaf no Salmo 73, um grande levita do Antigo Testamento, que a Bíblia fala que vivia no tempo do rei Davi e que era responsável por toda a organização do templo. Davi foi o único que instituiu um plantão de 24 horas de adoração no tabernáculo a Deus. Davi, quando unificou as 12 tribos de Israel, ele decidiu fazer um plantão onde haveria adoração ao Altíssimo durante 24 horas por dia, ininterrupta, em Jerusalém. Mesmo ainda numa barraca, naquilo que é chamado de tabernáculo. E Davi reuniu Asaf e disse, Asaf, você vai ser responsável por organizar tudo isso aqui para mim. Imagina o coração de Asaf sendo responsável, fazendo aquilo que ele amava fazer, aquilo que ele foi chamado para fazer, multiplicando o talento que Deus havia dado para ele. Até que um dia, Davi tem uma ideia, sentado no Monte Sião, na varanda do seu palácio real,
num trono revestido de ouro, com um cedro de ouro na mão, com uma coroa de ouro pesada sobre a sua cabeça, com pedras preciosas. Ele diz: eu que sou humano, o filho de Jessé, um improvável, levantado por Deus, que unifiquei as 12 tribos de Israel, estou num palácio luxuoso, e Deus que me deu tudo isso se encontra numa barraca de acampamento. Davi teve uma ideia incrível de construir o templo para o Senhor. E ele começou a reunir muito ouro, muita prata. Ele começou a trazer madeira do Líbano para construir e revestir de ouro. E ele resolveu chamar Asaf, o responsável por toda a adoração do templo naquela época, e disse: Asaf, eu tive uma ideia incrível. Eu vou construir um palácio que não se compara a esse que eu moro. Eu vou construir um grande templo para o Senhor. E Asaf, ouvindo atentamente aquilo que Davi dizia, disse: isso vai ser incrível, Davi. E ele disse: eu quero que você, Asaf, seja responsável por tudo isso. Asaf, então, muito assustado, disse: uau, vai ser ainda mais poderoso do que é hoje. Vai ser ainda mais incrível do que é hoje. E eu ter a oportunidade de estar à frente vivendo tudo isso. Até que no meio do tempo o profeta Natan visita Davi e diz para ele: a sua motivação é boa, mas as suas mãos são sujas de sangue. Você matou muita gente, cara. Você era um cara colérico. Você resolvia tudo na espada, sabe? E tem gente que é assim. E lamentavelmente as pessoas que são assim, às vezes elas vão derrubar outras peças que estão à sua volta. E Davi disse, Deus disse através desse profeta Natan a Davi: não vai ser você, vai ser o seu filho. Davi então, que tinha conversado já com Asaf, que tinha uma palavra do rei, que assegurava que ia construir, precisou conversar com Asaf. E aí eu queria que você se colocasse diante, como Asaf, ouvindo Davi dizer: então, eu até ia fazer, cara, dinheiro não falta, a gente ia dar um jeito, mas Deus determinou que eu não construísse. Então esse plano, esse projeto vai ser engavetado, Asaf. E Asaf escreveu o Salmo 73. Crente, repita comigo: crente. Ele crente, cheio de Espírito Santo, um homem de Deus, mas que em algum momento se frustrou. E quando a gente se frustra, Ronaldo, é perigoso, porque a gente abre brecha para Satanás entrar. Satanás havia iscado no seu anzol uma isca, e Asaf em algum momento mordeu a isca. E Asaf no Salmo 183, ele escreve: por um momento eu quase me desviei, os meus pés quase escorregaram, pois eu tive inveja dos ímpios. Eu olhei para as pessoas à minha volta e vi que eles prosperam, que eles enriquecem, que eles não adoecem. E eu não vejo justiça nisso, porque de alguma forma eu, sendo quem sou, um homem temente a Deus, vivendo as frustrações e as impossibilidades, e os homens maus à minha volta, segundo o meu olhar e a minha régua moral, prosperam. Asaf, ele viveu um tempo de apostasia da fé. E para mim o que é mais extraordinário da Bíblia é que a Bíblia, ela não esconde os erros de nenhum dos seus personagens. Por isso líderes religiosos hoje no Brasil e fora do Brasil, de alguma forma cometem, Léo, alguns pecados, e eles imaginam que eles vão conseguir encobertar o seu pecado. Você pode até ser enganado, enganar um grupo pequeno de pessoas por algum tempo. Você pode até enganar muita gente por algum tempo, mas jamais você vai conseguir enganar todo mundo o tempo todo. E a gente vê os escândalos atrás de escândalos. Mas aqui nós vemos um homem que teve coragem de dizer, que quase escorregou, que teve inveja, que achou que não era justo o que estava sendo feito com ele. Aí o texto diz: até que, repita comigo, até que eu entrei na presença do Senhor. Se Asaf era um sacerdote, ele já fazia isso, Wilson, a todo tempo. Ele entrava e saía do templo a todo momento. Mas a Bíblia fala: até que eu entrei na presença do Senhor. Não tem a ver com você vir à igreja. Tem a ver com você se apresentar diante de Deus em um momento de uma forma diferente, onde você rasga o seu coração
E você revela para Deus realmente como Ele está. Porque muitas são as vezes que nós chegamos nesse lugar com o coração amargurado, com problemas familiares, com falta de perdão, de liberar perdão para pessoas. O céu, ele se encontra de bronze. E a gente continua assim. E a gente ora por outras coisas na nossa vida, mas especificamente sobre essa área sensível. A gente resolve fingir que essa área não existe, porque a gente acha que a gente é certo. Porque a gente acha que de alguma forma uma injustiça está acontecendo na nossa vida. E às vezes a gente faz tudo isso no nome de Jesus. Até que a graça de Deus encontrou Asaf. E quando a graça de Deus encontrou Asaf, mudou a história dele. Assim como a Bíblia fala sobre, no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, um homem chamado Zaqueu. Porque se Asaf havia nascido num lar onde os princípios de temor ao Senhor eram prioridade, Zaqueu não era convertido. Zaqueu era o chefe dos publicanos. E o Evangelho de Lucas, no capítulo 19, diz que ele era rico, que ele era poderoso e que ele era chefe de todos os publicanos de toda a região da Galileia. E a Bíblia fala que Jesus, na sua última viagem agora, saindo da Pérea, indo para Jerusalém, passando por Jericó, ele entra em Jericó. E quando Zaqueu ouve falar sobre Jesus, Zaqueu que tinha uma péssima reputação, Zaqueu que tinha um problema de baixa estatura, ele era rico, ele era famoso, ele era poderoso, e ainda assim ele era de baixa estatura, ele não tinha uma altura mediana. A Bíblia fala que quando ele ouve falar sobre Jesus, ele resolve ter um encontro com Jesus. Mas você imagina alguém que está lá fora tentando ter um encontro com alguém que está aqui dentro? É praticamente impossível com uma multidão como essa, de mais de 1000 pessoas. Naquela época, isso parecia impossível, porque haviam provavelmente 6 ou 8 mil pessoas. A Bíblia fala que Zaqueu, ele correu à frente, entendendo o sentido do fluxo que Jesus ia. E por ser de baixa estatura, não pôde subir numa palmeira, nem pôde subir numa tamareira, mas ele subiu numa figueira brava. E ao estar em cima da figueira brava, ele desejou ter um encontro com Jesus. É curioso, porque o problema de Zaqueu não era um problema no casamento, porque a Bíblia fala que ele não tinha um problema no casamento. Então ele não correu até Jesus, porque o casamento dele estava em crise. Ele não estava com um problema financeiro, ele não estava com dívidas, ele não foi estar com Jesus para resolver os problemas da dívida dele. Ele tinha tudo que o dinheiro pode comprar, mas ele ainda não tinha a graça de Deus na vida dele, porque todo mundo necessita de um Salvador. Todos nós carecemos dessa graça escandalosa, desse eclipse da graça que funde as nossas vidas, que nos atravessa e que nos traz saciedade, que nos traz gozo, alegria, que dá sentido e sabor à nossa vida. E a Bíblia fala que Jesus, ao passar, percebeu que Zaqueu estava em cima daquela árvore. E curiosamente, o texto que fala sobre Zaqueu está descrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Justamente Lucas, que não foi um discípulo de Jesus, justamente Lucas, que não viu Jesus, que não caminhou com Jesus, que não foi discipulado por Jesus, e não se encontra no Evangelho de Mateus. Levi, que era publicano e que estava a serviço de Zaqueu. Para você entender, Mateus, ele era publicano, Zaqueu era chefe de Mateus. Mas Mateus resolveu não descrever no seu evangelho esse acontecimento. A pergunta que eu me faço é: por quê? Porque de alguma forma o rótulo que havia sido impregnado em Zaqueu já havia contaminado o coração dele. Quem sabe eu vou mais além. Mateus, Levi, o publicano, sabia exatamente quem Zaqueu era. Conhecia a intolerância, a arrogância dele. E por isso, quem sabe imaginou Caleb que jamais seria possível que alguém como Zaqueu
pudesse ser transformado. É assim que acontece nas nossas vidas. Quando de alguma forma a gente olha à nossa volta e por conhecer um pouco pessoas, a gente imagina que fulano é impossível. Aquele coração é duro demais. O André Fernandes diz que Jesus, ele é irresistível quando ele é apresentado da forma correta. Ninguém consegue resistir a ele, porque quando ele nos olha, ninguém nos olha como ele. Ninguém fala conosco como ele. Ninguém toca em nós como ele. E aquele encontro, aquela motivação, aquele desejo ardente de ter um encontro com Jesus, além daquilo que o dinheiro poderia comprar, porque tudo que o dinheiro podia comprar ele já tinha. Mas o que realmente faz sentido na vida não está naquilo que o dinheiro pode comprar. E a gente acaba percebendo que isso impulsionou Zaqueu a subir na árvore. E quando Jesus passou, disse: desça depressa, Zaqueu, porque hoje eu quero jantar na sua casa. Irmãos, pensa num negócio que provocou um problema para Jesus. Todo mundo falou: mas logo na casa desse ladrão. Você imagina um político pilantra, eu não vou dizer nome aqui, podendo criar esses problemas aí, mas você imagina aquele político pilantra, aquele cara que você fala assim: não, esse aí, pelo amor de Deus. Foi com esse que Jesus falou: não, eu quero jantar na sua casa. E a Bíblia fala que no jantar na casa, de repente, Zaqueu, Jesus não pediu nada. Diga, Jesus não pediu nada. Jesus não pediu nada, querido. Só que o amor de Jesus, ele nos constrange. A graça dele nos envolve. O poder da graça tem o poder de transformar a vida do homem. E a Bíblia fala que Zaqueu, ele disse: mestre, eu queria te dizer que se porventura eu defraudei alguém, eu estou disposto a restituir 4 vezes mais. Zaqueu teve um encontro com a graça e teve a sua vida transformada, sim ou não? Sim. O David, um dia eu preguei uma mensagem como essa, disse para mim que tinha uma visão um pouco diferente e perguntou se podia me mandar algumas frases. Eu falei: me mande. Ele mandou 20 páginas. E ele disse: pastor, uma pergunta. Quem, depois de se converter a Jesus, decide restituir a quem defraudou em uma lógica natural e iria restituir com o produto do roubo? Não há uma coerência de Zaqueu desejar restituição às pessoas que ele defraudou, sendo fruto do roubo dele, sim ou não? Isso nos faz pensar que, quem sabe, Zaqueu talvez não possa ser realmente aquilo que as pessoas diziam que ele era. O fato é que, mesmo merecendo ou não merecendo, sendo ou não sendo aquilo que as pessoas diziam, o poder da graça alcançou a vida de Zaqueu e ele teve a vida transformada. E naquela janta, Jesus disse: hoje, houve salvação nessa casa. Queridos, hoje nós estamos aqui, mas amanhã nós não vamos estar mais. Nós nunca saberemos qual é o último momento. Hoje estava assistindo um podcast de um menino que disse que está revoltado com Deus, porque a mãe dele morreu de câncer e os últimos momentos da mãe dele, ele viajou e Deus de alguma forma não sinalizou ou avisou para que ele pudesse passar com a mãe dele. A gente acaba percebendo que nós temos todo o tempo do mundo e nós queremos no último momento ter a oportunidade de falar, de fazer, de dizer aquilo que realmente é importante para nós. Se a graça alcançou a vida de Asaf, mesmo sendo criado temendo o Senhor acima de todas as coisas, a graça de Deus, o poder da graça alcançou Zaqueu, o publicano, que naquela condição, no meio da sua caminhada de fé, teve a oportunidade de ir até Jesus. Todos aqueles que de alguma forma vão até o encontro com Jesus, nunca mais são os mesmos. Rafael, qual é o momento exato para que eu tenha um encontro com Jesus? Não existe um momento exato, porque nós não sabemos qual é o último momento. O ladrão na cruz, Flávio Joséfo diz que era chamado de Dimas, teve a oportunidade, momentos antes da sua morte, de proferir e confessar Jesus Cristo como Salvador da sua vida.
A graça de Deus, ela é escandalosa. Diga, a graça é escandalosa. Porque Deus resolve inaugurar o céu com um ladrão. Jesus resolve levantar 12 homens, Fabi. E ao levantar 12 homens, ele resolve levantar um tesoureiro que tinha péssima reputação e que roubava o dinheiro. Por que Jesus é especialista em colocar as pessoas diante de tentações das vidas delas? Eu queria que nessa noite você refletisse sobre a sua vida e sobre o poder dessa graça que está disponível hoje a você e a mim ainda. E eu digo ainda porque um dia o Senhor Jesus, ele não mais virá como um cordeiro e sim como um leão que julgará a sua igreja. Hoje eu e você temos a oportunidade de sermos alvo dessa graça, de termos todas as nossas necessidades emocionais e espirituais atendidas por Ele, permitindo que simplesmente a graça dele, que é melhor do que tudo, nos alcance. Essa graça que não veio segundo obras humanas, que não tem a ver por influência ou por merecimento, mas exclusivamente veio por amor a você. Não existe nada que você possa fazer para chamar a atenção de Jesus para que Ele te ame mais. Assim como não existe nada que você possa fazer para que Ele te ame menos. Quando Deus resolveu falar do amor dele, Ele resolveu trazer a ideia daquilo que humanamente é o máximo do amor que um homem pode ter. Ele disse, ainda se porventura uma mãe que amamenta o seu filho for capaz de abandoná-lo, eu, todavia, jamais me esquecerei de você. Se coloque de pé, feche os seus olhos. Eu quero orar com você, porque eu creio que se o Senhor colocou essa palavra no meu coração, Ele trouxe você aqui nessa noite para mudar a sua história, para que verdadeiramente, não com palavras, mas a sua vida possa ser transformada. Assim como a vida de Asaf foi transformada, assim como a vida de Zaqueu foi transformada, assim como a vida do ladrão da cruz foi transformada, e ele inaugurou o céu. Ele já está lá. Ele já está lá. Justamente ele que não merecia, mas a graça é para quem não merece. A graça é para os improváveis, para os imerecedores. Diga, a graça é para mim. Diga, ela é para mim. Ela é para mim, ela é para você. E ela está disponível aqui nessa noite. Eu não sei se você sabe, mas quando nós nascemos, não nascemos filhos de Deus, nós nascemos criatura. Por isso uma criança não é ainda um filho de Deus, uma filha de Deus. Só é filho e filha de Deus quem decide conscientemente receber Jesus Cristo como Salvador da sua vida. E escute o que eu vou dizer para você. Todo mundo necessita de um Salvador. E eu estou falando de alguém que teve a oportunidade de entrar na casa do pobre e muito pobre, mas também do rico e muito rico. E com o tempo de ministério eu percebi que todos necessitam desesperadamente de um Salvador. De um Salvador que possa salvá-los deles mesmos, das crises emocionais, do medo, da angústia, da avareza, da ganância, dos desejos, das taras, dos pânicos, dos traumas, do passado mal resolvido. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Não tem como chamar à frente, não tem lugar aqui na frente, mas mesmo no seu lugar hoje, o poder da graça está disponível a você. E você tem uma oportunidade de passar da condição de criatura para filho de Deus. No Evangelho de João, do capítulo 1, no versículo 12, diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto decidiram receber, passaram da condição de criatura para filhos de Deus. Se você decide
entregar a sua vida, o governo da sua vida para Jesus, se você decide nessa noite ser um alvo dessa graça, entregando a sua vida para Ele, levante suas mãos o mais alto que você puder. Deus te abençoe, 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 que Ele mude a sua história. Levante suas mãos aos céus e declare essa canção. Se teve jeito para Zaqueu, se teve jeito para Dimas, se teve jeito para homens e mulheres, inclusive piores do que eu, tem jeito para mim, tem jeito para você. O poder da graça transforma e nos dá a oportunidade de vivermos uma vida nele que vale a pena ser vivida. Estenda a mão para frente. Pai, obrigado pelos louvores, pela palavra profética deliberada a nós. Obrigado pela graça escandalosa que nos alcançou hoje e mudou a nossa percepção, a nossa cosmovisão sobre a nossa vida e sobre o quanto o Senhor nos ama e tem expectativa ao nosso respeito. Guarda a nossa casa, Senhor. Esconda nós e os nossos filhos na concha das tuas mãos. Nos torne invisíveis aos olhos do homem mau, do homem violento. E essa semana que começa hoje seja uma semana poderosa, cheia da graça do Senhor, transformadora, de oportunidades, de portas abertas. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê e recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele. Receba a nossa adoração.